Biomecânica na prática do exercício abdômen infra. Eu vou chamar a minha modelo oficial, a Mandinha, fica aqui do meu lado, e já ela vou pedir para ela deitar. Já no começo, sem delongas aqui, posição inicial, deitado em decúbito dorsal, pode se posicionando. Eu já vou avisar, a Mandinha recentemente, uns 3 meses atrás, ela teve uma queda, ela lesionou aí o cóccix, então eu vou ajudar ela a realizar o movimento, porque ela não está conseguindo realizar essa execução sozinha, justamente pela dor que ela está sentindo no cóccix. Tá? Posição inicial, deitado decúbito dorsal no solo com a coluna na posição 0. Lembra que eu falei para vocês em todos os meus vídeos, né? Vocês já sabem, posição 0 é com as curvaturas preservadas, ou seja, cervical você tem uma lordose, torácica você tem uma cifose, e na lombar você tem uma lordose, tá? Pelve em neutro com os quadris e joelhos flexionados e estabilizados a 120 graus, e braços estendidos para trás, empurrando uma parede e queixo para dentro. Simula aí, chega um pouquinho mais para cá, você não vai realizar. Então, eu não quero que você apoie ali por enquanto, só empurra aqui mesmo, isso, e flexiona. Essa daqui é a posição inicial, ó. Quadril flexionado a 120 e joelho flexionado a 120, estabilizado. Pode relaxar, Mandinha, a gente vai continuar aqui quando for para realizar o movimento concêntrico e excêntrico, eu te aviso. Plano, eixo, articulações. Nós temos aqui o plano sagital, eixo lateral, que é a transição tóraco-lombar, onde vai acontecer o eixo rotatório de movimento, ação de flexão de tronco. Lembrando que o reto do abdômen, ele é um músculo único, então dependendo, por que abdômen supra e abdômen infra? Porque, como ele é um músculo único, o reto do abdômen, depende aonde eu fixo ele. Se eu fixo ele no processo tifoide ou se eu fixo ele na sínfise púbica. Se eu fixo ele no tórax, eu tenho um movimento de abdômen infra, que é o que nós vamos estar vendo aqui hoje. Se eu fixo ele na pelve, eu tenho um movimento de abdômen supra, ou seja, abdômen supra, ênfase nos feixes mais superiores do reto do abdômen. Abdômen infra, ênfase nos feixes mais inferiores do reto do abdômen. Ação de flexão de tronco, articulação monoarticular, porque é articulação ali na transição tóraco-lombar aproximadamente. Nós temos o músculo-alvo, né, e os sinergistas, ou seja, músculo primário e secundário. Lembrando que a gente está considerando aqui músculo primário aquele que mais participa no movimento e tem ação de flexão da coluna, neste caso, e o músculo secundário, que também tem a sua função de flexão da coluna, só que participa menos que o músculo primário, que são os oblíquos internos e externos. Então aqui nós temos o músculo primário, que é o reto do abdômen, mais exatamente os feixes médios e inferiores. Lembrando, reforçando, ratificando para vocês que o reto do abdômen é um músculo único. E eu preciso e necessito, onde ninguém acerta esse movimento, do músculo estabilizador, que é o transverso do abdômen, que ele pega aí toda a cresta ilíaca, sai lá dos motivos da coluna vertebral e faz realmente uma cinta natural do nosso tronco. Vamos aqui realizar, eu vou ajudar a Mandinha, pode ficar tranquila, Mandinha, fase concêntrica do movimento, após o bom posicionamento do tópico 1, que eu mostrei aqui para vocês, 120 graus do quadril, do joelho, logo após iniciar a flexão completa da coluna lombar, como se fosse fazer um caracol mesmo. Manter a coluna torácica fixa, porque eu quero o movimento dos feixes inferiores da inserção inferior, que é o móvel, para a inserção superior, que é a fixa, no caso, a torácica que está fixa, empurrando a parede simultaneamente para o máximo alongamento do reto do abdômen. Vale ressaltar que nenhum movimento adicional no quadril pode ocorrer, que é o que mais a gente vê, que eu vou trazer aqui nos principais erros. Vale ressaltar que nenhum movimento adicional no quadril pode ocorrer, reforçando, pois os músculos abdominais não cruzam a articulação do quadril, que esse é o momento de realizar a máxima expiração, fazendo a contração da musculatura profunda à medida que flexionar a coluna. Então, tanto no abdominal supra quanto no infra, nós necessitamos dessa estabilização. Fase excêntrica, antes de demonstrar na prática, você vai retomar para a posição inicial lentamente, desfazendo o caracol até tocar suavemente a pelve no chão, sem relaxar. Você vai soltar levemente ali um pouco o transverso do abdômen, né?
que você vai estar inspirando novamente, sem aliviar por completo a musculatura abdominal profunda. Momento da máxima inspiração. Vamos demonstrar que eu te ajudo, Amandinha, tá? Então eu vou até apoiar aqui atrás, lembrando que a Amanda, você não vai ter movimento no quadril, não vai ter movimento no joelho. Então primeiro você vai inspirar, imaginar que você vai fechar bem o transverso do abdômen. Imaginar não, você vai fechar bem o transverso do abdômen, só que imaginar que você vai fazer o brace maneuver, que foi explicado em outras aulas. Vamos lá, inspirou, solta bem. No final você vai imaginar que você vai enrolar. Faz o caracol e volta segurando. Faz o caracol e volta segurando. Só mais uma para não exagerar aqui. Isso, perfeito. Reparou que ela trouxe a inserção inferior, que é a sínfise pública, que está na pelve, de encontro à inserção superior, que está fixa. Então aqui está móvel, aqui está fixo. Pode relaxar, Amandinha. Vamos aqui então aos principais erros, tá? Posição inicial é o erro mais cometido neste exercício. Eu coloquei dois. O primeiro é colocar as mãos debaixo do glúteo. Só coloca a mão debaixo do glúteo. Geralmente, quando ele coloca a mão debaixo do glúteo, como que ele deixa? O ombro em rotação interna e protrusão, fazendo com que o grande dorsal, na participação do movimento, empurre o solo, deixa, e como você está em cadeia cinemática fechada, o que vai acontecer? O grande dorsal está inserido na pelve, então ele vai ajudar neste movimento. Como essa alavanca aqui está mais pesada, ele vai acabar puxando, não somente no segundo erro. Olha aqui, ó. Primeiro, colocar as mãos embaixo do glúteo, deixando os ombros em rotação interna com grande ativação tanto do grande dorsal quanto do peitoral maior na pressão dos braços contra o solo. E muitas vezes descolando a parte torácica do colchonete. Ela faz isso, ó, né? Ela sobe também o tronco. Segundo, é deixar as mãos fixas, ou seja, imagina que você está segurando atrás. Então, ó, cadê o bastão? A pessoa está segurando, ó. Eu vou aqui atrás, Roberto. Imagina, ó, a pessoa fixa, né? Lembra, gente, grande dorsal está inserido no úmero e também na pelve. Então, o que acontece? E a ação dele é de estender, ó. Imagina que aqui está solto, qual que é a função dele? Puxa para baixo, Mandinho. Ah lá, é ir para baixo, a extensão do ombro. Só que como isso daqui está fixo, o que vai acontecer com a pelve? Ele não vai conseguir trazer. Então, ele vai trazer a inserção inferior de encontro à inserção superior que está no ombro. Então, você vai estar trabalhando mais grande dorsal da sua inserção inferior que está na pelve para a sua inserção superior que está no úmero fixo. Entendeu? Então, não segure em lugar nenhum, tá? Por isso que você tem que empurrar para aumentar a relação comprimento e tensão do reto do abdômen e não ter uma dominância cinética de um músculo que você não quer, você não deseja trabalhar, tá? Segundo é deixar as mãos fixas, tá? Inserção devido à sua inserção inferior, ó, dominando o movimento, tranquilo. Alunos que realizam apenas a flexão e extensão das pernas estendidas. Você consegue realizar com as pernas estendidas, Amandinha? Só fazendo a flexão, ó. Ó, não, só aqui, ó. Desce, isso. Só aqui, até aqui. Ó, esse é um principal erro, né? Inclusive, big players passa isso daqui e fala que é para o abdômen infra. Gente, você está tendo um movimento, ó. Lembra, o reto do abdômen não cruza a articulação do quadril. Aqui é só flexores do quadril. O abdômen, não que você não precise trabalhar isso daqui. Não que você não precise trabalhar o abdômen de maneira isométrica, mas aqui você está trabalhando de maneira isotônica só os flexores do quadril. Reto do abdômen, o six-pack, não está tendo trabalho nenhum, tá?